Eu saí do trabalho mais cedo naquele dia com um sorriso no rosto. A ideia era surpreender minha esposa no nosso aniversário de casamento. Passei na floricultura, comprei um buquê de rosas, uma garrafa de vinho tinto especial e já imaginava uma noite romântica perfeita, só nós dois. Assim que coloquei a chave na porta e entrei em casa, um som estranho atravessou o silêncio da sala, gemidos vindos do andar de cima, do nosso quarto. Na minha ingenuidade, cheguei a pensar que ela estivesse apenas vendo um filme ou fazendo algum exercício. Mal sabia eu o quão ridículo era esse pensamento. Subi cada degrau com calma, segurando o buquê como um garoto apaixonado, o coração disparado de ansiedade, já imaginando o brilho de surpresa nos olhos dela. Mas quando empurrei a porta do quarto, o mundo desabou, minha esposa estava na cama, com outro homem. Mas não era um desconhecido. O homem na cama com ela era Reinaldo, o próprio padrasto da minha esposa, aquele que a tinha criado desde os 6 anos de idade. Quando me viram na porta, o pânico tomou conta, minha esposa gritou, Reinaldo tentou se cobrir às pressas, e eu apenas deixei o buquê escorregar das minhas mãos, caindo no chão, antes de virar as costas e sair. Só que aquela cena não era o fim, e sim o começo de uma revelação terrível. Ainda havia muito mais por trás daquela traição. Comente aqui de qual cidade e país você está assistindo essa história, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama. Meu nome é Felipe, e esta é a história de como descobri que minha vida inteira não passava de uma mentira. Eu e Letícia estávamos casados há 5 anos, e durante todo esse tempo eu acreditei que tínhamos um casamento sólido, quase perfeito. Reinaldo, o padrasto dela, tinha entrado em sua vida quando ela ainda era apenas uma criança de 6 anos, logo depois que o pai biológico a abandonou. 2 anos mais tarde, Dona Célia se casou com ele, e desde então ele sempre exerceu o papel de pai presente. Eu cheguei a admirar muito essa relação. Letícia falava dele com tanto carinho, dizia que era o melhor pai que poderia ter tido. Reinaldo também me tratava como parte da família, me chamava de genro querido, como se realmente me visse como um filho. Hoje, olhando para trás, percebo que toda essa proximidade não passava de fachada. Por trás do que parecia afeto e confiança, havia algo podre, sujo e repulsivo, muito pior do que eu poderia imaginar. Naquela tarde, depois de encontrar os dois, liguei o carro e caí na estrada sem destino, rodando por horas, tentando afastar a imagem que insistia em voltar, o padrasto da minha esposa deitado com ela, na nossa cama, dentro da nossa casa. Quando finalmente retornei, já era noite e o silêncio pesava em cada cômodo, só um bilhete sobre a mesa me esperava, com a letra dela, preciso de tempo para explicar tudo. Por favor, não conta para minha mãe ainda. Explicar o quê? Como se explica manter um caso com o próprio padrasto? Como se justifica trair o marido com o homem que deveria ter ocupado o lugar de pai? Amassando o papel com os dedos, tudo o que restou em mim foi nojo e raiva. Contei tudo para o meu melhor amigo, Bruno, e a reação dele foi imediata, choque, incredulidade e um misto de raiva e nojo. Isso é doentio, ela se envolveu com o homem que a criou desde criança. E duvido que tenha começado ontem, ele disse, com a voz embargada. Naquela mesma noite, as peças soltas começaram a se encaixar na minha cabeça. Lembrei dos jantares especiais que ela preparava só para o Reinaldo quando Dona Célia viajava, das idas para ajudar com papéis na casa da mãe, e de como eu nunca desconfiei de nada. E a pergunta martelou: será que essa traição vinha acontecendo há anos, bem debaixo do meu nariz? No dia seguinte, tomei uma decisão fria: investigar. Peguei o laptop da Letícia e acessei as redes sociais dela. O que encontrei me embrulhou o estômago, conversas íntimas que datavam de 2 anos atrás, detalhando encontros, desejos e segredos. Não suporto mais fingir que somos apenas pai e filha quando seu marido está por perto, dizia uma mensagem dele, transbordando intimidade proibida. Também não aguento mais. Sonho em te beijar sem medo, ela respondeu, sem hesitar. O que mais me revoltou nem foi o conteúdo, mas a forma como ela se dirigia a ele, papai. Ler esse tratamento em conversas íntimas ultrapassou qualquer limite da minha compreensão, era uma barreira moral rompida, uma sujeira que me atingia em cheio. Por 2 anos, aquela traição acontecia nas minhas costas.
Segui vasculhando e descobri algo ainda pior: eles se encontravam na nossa própria casa, no meu horário de trabalho. Adoro estar com você na cama dele. Me sinto poderosa, escreveu ela, como se nada fosse. Meu estômago virou ao ler aquilo, mas o golpe mais pesado ainda apareceria nas mensagens recentes. Minha mãe perguntou ontem quando vamos ter filhos. Eu disse que estamos tentando, mas você sabe que só quero ter filhos seus, escreveu Letícia, sem pudor. Como alguém casada planeja ter filhos com o próprio padrasto? Aquilo me destruiu por dentro. Enquanto eu trabalhava feito louco para construir uma família, ela sonhava em engravidar de Reinaldo. Foi aí que decidi: Dona Célia precisava saber da verdade. Escolhi uma tarde em que Reinaldo estaria no trabalho e fui até a casa dela para revelar tudo. Dona Célia, a senhora nunca achou estranha a proximidade entre a Letícia e o Reinaldo? Perguntei, medindo as palavras. Ela franziu a testa, genuinamente confusa. Por que acharia, Felipe? Ele é o pai dela. Criou minha filha desde pequena. Respirei fundo e soltei de uma vez. Ontem, encontrei os dois transando na minha casa. O sangue sumiu do rosto dela, cambaleou e se apoiou na parede. Isso não pode ser verdade. Você deve ter se enganado. Reinaldo jamais faria isso, ele ama a Letícia como filha. A reação de negação já era esperada, então mostrei as provas, as mensagens no meu celular. Ela leu, releu e desabou em pranto. Meu Deus, Felipe, eles me traem há 2 anos. Como não percebi nada? Ela levou a mão ao peito e cambaleou até a mesa, como se o próprio corpo não suportasse o peso da notícia. Estou tonta, sussurrou, pálida e sem ar. Assustado, segurei-a antes que caísse. A respiração veio curta, os olhos se encheram d'água e a pele ficou fria. Sem pensar 2 vezes, a levei direto para a UPA mais próxima. Na recepção, enquanto eu explicava que ela estava passando mal por causa da pressão, uma vizinha próxima da família, Dona Marta, entrou acompanhando o filho adolescente e nos reconheceu. Bastou um olhar para ela entender que algo grave tinha acontecido. Felipe, a Célia. Meu Deus, o que houve? Eu nem precisei responder. O rosto destruído da minha sogra dizia tudo. Dona Marta ficou ao nosso lado, ajudando como podia, e em questão de minutos a notícia de que Célia passará mal já tinha chegado aos 2 traidores. Antes que desse tempo de entender o que estava acontecendo, Reinaldo e Letícia surgiram correndo pelo corredor, encenando preocupação. Reinaldo se ajoelhou ao lado da esposa na cadeira de rodas, tentando segurar a mão dela. Célia, meu amor, o que houve? Fala comigo, eu estou aqui, ele disse, forçando uma calma que soou falsa. Ela afastou a mão dele com um tapa, o olhar tomado de nojo, e gritou com a voz embargada: Não me toca. Traidor. Você me enganou por anos, se deitando com a minha filha. O corredor inteiro emudeceu. O burburinho cessou de repente e médicos, pacientes e atendentes congelaram diante daquelas palavras. Foi quando Dona Marta, a vizinha, arregalou os olhos, levou a mão à boca e exclamou, horrorizada: Meu Deus do céu! O padrasto com a própria enteada. Que sujeira é essa, Reinaldo? A sala de espera virou um murmurinho só. Que absurdo! Eu sempre desconfiei. Na frente de todo mundo. Que vergonha! Reinaldo recuou, engolindo seco, sentindo o peso de cada olhar que o atravessava. Letícia, em prantos, caiu de joelhos diante da mãe. Mãe, me perdoa, por favor. Eu errei. Eu não sei o que deu em mim. Não me abandona. Dona Célia virou o rosto, respirou fundo e, num impulso de dor e revolta, ergueu a mão. O estalo da bofetada cortou o corredor da UPA. Seco. Cruel. Letícia levou a mão ao rosto, atônita. Você não é mais minha filha, disse Dona Célia, com a voz trêmula. Eu preferia nunca ter gerado do que ver no que você se transformou. Uma vergonha. Uma desgraça. O ar ficou pesado, dava para ouvir os suspiros de choque. Alguns taparam a boca, incrédulos, e o corredor virou um sussurro só: Meu Deus! A própria mãe. Que nojo!
o padrasto e a enteada. É o fim dos tempos. Letícia, chorando, se virou para mim com os olhos desesperados. Felipe, por que você contou para ela? Cruzei os braços e encarei firme. O que você achou? Que ia me trair na minha própria cama, com o seu padrasto, e eu fingiria que não vi. Que eu ia acobertar para proteger vocês dois. Ela soluçou, tentando achar alguma justificativa. Você destruiu tudo. Não, Letícia. Quem destruiu foi você. Agora todo mundo está vendo quem você realmente é. O corredor mergulhou num silêncio pesado. Dona Célia, abatida na cadeira, respirava com dificuldade, enquanto Marta, a vizinha, se aproximou e segurou firme a mão dela. Eu fico com ela, Felipe. Pode ir tranquilo. Ninguém encosta na Célia enquanto eu estiver aqui, garantiu Marta, com firmeza materna. Assenti e me inclinei, falando baixo para minha sogra: se precisar de mim, me liga. Qualquer hora, qualquer coisa. Eu vou estar aqui. Ela apertou minha mão, com os olhos cheios de lágrimas. Virei para sair e, mal coloquei o pé na calçada da UPA, ouvi passos apressados vindo atrás de mim. Letícia correu atrás de mim, a voz entrecortada. Felipe, espera. Reinaldo veio logo em seguida, peito estufado e olhos cheios de ódio. Você acha bonito o que fez, moleque? Espalhar essa mentira? Você destruiu a minha família. Continuei andando, sem dar a mínima. Ele apertou o passo e começou a gritar: está fingindo que não me ouve, Felipe? Eu estou falando com você. Ignorei de novo e levei a mão ao bolso para pegar a chave do carro. Foi quando ele passou do limite, avançou e me puxou pela borda do casaco. Seu moleque, estou falando com você. Ali, acabou meu autocontrole. Girei o corpo no impulso e acertei um soco direto no rosto dele. O impacto ecoou pelo estacionamento, e Reinaldo cambaleou, tentando se manter de pé. Agarrei a camisa dele e o prensei contra a parede externa da UPA, mantendo o olhar fixo, firme. Ousa encostar em mim de novo para ver o que acontece. Letícia se colocou entre nós, tentando separar. Pelo amor de Deus, parem. Felipe, me escuta, a gente precisa conversar. Soltei Reinaldo com desprezo, ajeitei o casaco e segui em direção ao carro. Letícia veio atrás, tropeçando nas próprias palavras, implorando: Felipe, espera, me ouve só uma vez. Eu posso mudar, eu juro que posso mudar. Parei com a porta aberta e encarei pela última vez. Acabou, Letícia. Nosso casamento acabou. Fica com o seu papai. Para mim, já deu. Bati a porta do carro e arranquei, deixando os dois na calçada, ela chorando, ele com o nariz sangrando e a camisa toda amarrotada. Pela primeira vez desde o flagra, um sopro de liberdade entrou no peito. No dia seguinte, acordei com a certeza de que precisava agir rápido. Quanto mais tempo ela tivesse, mais chance de inventar desculpas, torcer fatos e tentar reverter o jogo. Liguei para o Bruno: cara, preciso de você aqui. Em menos de uma hora ele chegou com caixas de papelão, pronto para a operação. Entramos no quarto e começamos a empacotar tudo: roupas, sapatos, perfumes, cada traço dela naquela casa. Tem certeza de que quer se desfazer de tudo assim? Ele perguntou, cauteloso. Não quero nada dela aqui. Nem o cheiro. Em poucas horas, tudo que era dela virou mala encostada no portão. Troquei a fechadura, instalei uma tranca nova e guardei a chave no bolso com uma sensação nítida de alívio. Mas no bairro, nada ficou trancado. A notícia correu solta. Dona Marta, que viu a cena na UPA, comentou com o outro. Em 2 dias, já era o assunto preferido nas esquinas. Você soube? A Letícia da Célia com o próprio padrasto. E na cama do marido, que vergonha. Coitado do Felipe, trabalhador daquele jeito, sendo enganado assim. Onde quer que Letícia passasse, os olhares tortos a seguiam, os sussurros vinham logo atrás. Reinaldo perdeu a pose de homem respeitado e virou motivo de chacota entre os vizinhos. Foi então que ela tentou a última cartada, uma mensagem no meu celular com a foto de um teste de farmácia. 2 linhas vermelhas.
Felipe, precisamos conversar. Eu tô grávida. Olhei a imagem com nojo. Logo em seguida, outra, esse filho pode ser seu. Não me vire as costas agora. Respirei fundo e segurei o impulso de responder. Eu conhecia Letícia. Podia ser manipulação, e mesmo que fosse verdade, não mudava nada. Respondi seco: se esse filho for meu, a justiça vai dizer. Mas marido eu não sou mais. Acabou. Bruno, lendo por cima do meu ombro, soltou um assobio. Ela não vai largar fácil, hein? Não importa. Eu já larguei. Dona Célia se recolheu por um tempo. Humilhada, sim, mas mais firme do que nunca, não aceitou a volta de Reinaldo e não permitiu que Letícia se abrigasse sob o mesmo teto. Eu não vou conviver com cobra dentro da minha casa, disse ela, antes de desligar. Peguei o celular e respondi seco: se esse filho for meu, a justiça vai dizer. Mas marido eu não sou mais. Acabou. Bruno, lendo por cima do meu ombro, soltou um assobio baixo. Ela não vai largar fácil, hein? Não importa. Eu já larguei. Dona Célia se recolheu por um tempo. Humilhada, sim, mas também mais firme do que nunca, não aceitou a volta de Reinaldo e não permitiu que Letícia se abrigasse debaixo do mesmo teto. Eu não vou conviver com cobra dentro da minha casa, foram as últimas palavras dela, antes de desligar. Quanto a Letícia e Reinaldo, nunca fui atrás de detalhes e, pelo que ouvi por alto, tentaram morar juntos por um tempo, mas a farsa não resistiu à realidade. Sem o respeito da família, sem amigos e com vizinhos virando o rosto, acabaram isolados. Viveram de aparências, pulando de bairro em bairro para fugir dos comentários. Para mim, tanto fazia. Eu já não fazia parte daquela sujeira, e isso era o suficiente. E no lugar do Felipe, o que faria? Perdoaria uma traição dessas ou colocaria um ponto final no casamento? Histórias como esta lembram que a verdade, por mais dolorosa, sempre aparece, e quando aparece, arranca as máscaras de vez. Conte nos comentários de qual cidade e país está assistindo e se já viveu ou conheceu alguém que passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Aproveite e deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos capítulos assim que forem publicados. Isso fortalece nosso trabalho e garante que as próximas histórias cheguem até você sem perder nenhuma reviravolta.